Olá, bem-vindos a você que está chegando, a você que já é inscrito no Litera Mais. Existe um livro muito famoso na literatura escrito por um piloto. Claro, estou me referindo ao Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Mas hoje eu quero falar de um outro livro também escrito por um piloto e que atualmente é menos conhecido, mas fez muito sucesso na época de seu lançamento em 1970. E este livro é o Fernão Capelo Gaivota, do norte-americano Richard Bach. Fernão Capelo Gaivota é um livro que se dá a múltiplas interpretações. E neste vídeo eu vou falar o básico de enredo e fazer comentários que talvez possam acrescentar na sua leitura. Fernão Capelo Gaivota traz a história de uma gaivota que não se contenta como as outras gaivotas do seu bando em viver apenas na busca de caça para sobreviver. Fernão acha que há muito mais na vida do que a luta diária pela sobrevivência. Ele quer voar cada vez mais alto, cada vez melhor. Os pais dele se preocupam com o jovem e veem como um indivíduo fora da curva e percebem que as outras gaivotas estão a ponto de bani-lo do bando por desafiar a lei, de voar para comer tão somente. O Fernão passa os dias praticamente longe do seu bando, se desafiando a voos complicados, voos acrobáticos, velozes e sempre mais altos. Claro que o leitor já supõe que isso não vai dar certo com aquele bando, então agora o Fernão solitário continua com as suas tentativas e os seus sucessos o conduzem internamente a ter uma vida mais pacífica e prazerosa. Nesses voos, um dia ele encontrará duas gaivotas que vão conduzir para um plano de existência mais alto. E a partir daí o aprendizado do Fernão tomará um rumo que a gaivota nem suspeitava da existência. Esse é o básico do enredo. Agora eu vou falar de aspectos do livro que me chamaram a atenção. Aviso de spoilers do final, daqui por diante. O Fernão Capelo Gaivota é chamado de novela em forma de fábula. E ele sim, tem elementos fabulescos por dar fala aos animais e pode também ser lido com um livro assim, com preceitos morais. Mas acho que parar por aí é manter uma visão encurtada do livro. Eu acho que ele tem frases estimulantes, edificantes até, como: só a lei que conduz à liberdade é verdadeira, disse Fernão, não há outra. O mais importante na vida é olhar em frente e alcançar a perfeição na vida, A perfeição naquilo que mais gosta de fazer. Parece frase de coach. Nunca pare de aprender, praticar e se esforçar. Mas, apesar dessas frases assim que são tão atuais, não se trata de uma receita. Eu prefiro tratar essa narrativa como novela, tão somente, com aquele quê de maravilhoso, esse mesmo quê que vai abrir também um leque de interpretações. Espero que o suficiente para aqueles que não querem reproduzir algumas posturas arrogantes para com os livros que não primam assim pela escrita artística, e tá tudo certo. Bom, vamos lá. O livro é dividido em 4 partes. A primeira é a vida material e de sobrevivência, frustrante para uma gaivota desejando mais. E a isso somos também um conflito com um bando que, apesar de voarem, queria que o Fernão Capelo Gaivota mantivesse os pés bem no chão. Na parte 2, ele, estimulado pelas duas gaivotas que, como ele, amam se aperfeiçoar, Fernão transcende para uma sociedade onde os alunos dirigentes são elevados a níveis quase sagrados. Aparece a ideia da grande gaivota, uma gaivota modelo, uma imagem plena de uma gaivota em toda a sua potência e liberdade. Aqui é uma ideia arquetípica. Na parte 3, o mestre de Fernão, que é uma velha gaivota chamada Xiang, finaliza os seus ensinamentos e coloca Fernão na condição de ele já possuir o suficiente para trilhar seu caminho sozinho e tornar-se professor. Ele deve aprender a perdoar e a amar. E na tradução brasileira que eu li, a parte 3 e 4 elas são uma só. Então, na parte 4, muitos anos se passaram e os ensinamentos de Fernão Capelo são usados como exemplo e conferem certo status a membros do grupo que o tomam por referência, porém nada é assim de fato praticado.
Uma gaivota chamada Francisco não vê sentido no seu grupo, que eles falam da ideia de voar, mas ninguém voa. Ela, tal qual o Fernão, um dia tenta se aperfeiçoar e, infeliz pelos resultados, acaba entrando em estados depressivos, deixando de ver sentido em viver e dando-se quase um voo mortal, quando avista uma gaivota luminosa, que é o Fernão, que vai lhe ensinar a trilhar um caminho para voos mais altos. Em inglês, o nome do livro é Jonathan Livingston Seagull, e existem referências cristãs, assim, nomes como Martinho Gaivota, Calvino Gaivota, entre outros. Então, essas referências de dentro de uma teologia cristã é uma leitura possível para o livro. O Jonathan é Jonatas, né, o personagem bíblico do Velho Testamento, filho do rei Saul e amigo de Davi. Só que o Jonathan também foi um amigo do autor, o Richard Bach tinha um piloto que era amigo dele, que era o Jonathan, tá? E ele teve, o Richard Bach, uma experiência de quase morte, que incentivou ele a fazer a escrita do livro. Inclusive, há quem classifique na esteira o livro na esteira do movimento da nova era americana, né? Rompa as correntes do seu pensamento, você é perfeito e ilimitado. Aqui é também autobiográfico, porque tornar-se piloto tem muito disso, de superação, da busca pelo aperfeiçoamento, pela atenção ao detalhe e ao mesmo tempo que se atenta ao detalhe, os pilotos têm que fixar na amplitude. Existe o desafio de superação do medo constante. Isso é muito bonito e é transportado para o livro, inclusive com várias manobras técnicas de voo de aeronaves para as gaivotas. Uma outra leitura também é dentro de outras tradições, não necessariamente cristãs, como o budismo, que aponta caminhos para o desprendimento e melhoria que podem ser mais rápidos quando por meio de um mestre que um dia também foi aluno. Outra possibilidade é a leitura que toma como ponto de partida o mito da caverna de Platão, que trabalha os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento. Aquele que resolve sair da caverna encontra a luz e resolve voltar para compartilhar o aprendizado com os que ficaram nas trevas. Estou sendo bastante sucinta. Eu cheguei neste livro por indicação, porque eu estou escrevendo com vozes animais. Eu não sabia de antemão do que a história se tratava e fui agradavelmente surpreendida. É uma narrativa tranquila, leve, gostosa de ler e com passagens que deixam, sim, espaço para reflexão. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiser comentar, comente, que eu respondo todos os comentários. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal. Um beijo e até breve!